Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo, a gente viu lugar das raízes, né? Vimos como fazer projeto por lugar das raízes. Então, a gente termina esse assunto e a gente vai começar um outro. Então, passou aí o recesso, prova, né? A gente começa um novo assunto, que é a resposta em frequência. Então, vocês viram isso um pouco em disciplinas passadas, né? Viu como são as características aí de alguns sistemas, né, a resposta em frequência de alguns sistemas. A gente vai analisar agora a resposta em frequência para controle, né, como que a gente utiliza isso para saber as características da malha fechada. Eu vou dar uma relembrada, o que é a resposta em frequência, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente está analisando sistemas lineares, invariantes no tempo, ok? Então, é os mesmos que a gente tem analisado, né, até agora na disciplina. E lembrando disso, né, um sistema estável, quando a gente coloca uma entrada padrão, então, por exemplo, a gente viu lá, né, a gente vê muito o step, né, entrada degrau. Então, quando a gente põe uma entrada degrau, a gente tem uma resposta transiente, mas a de regime permanente ali, né, no final, a gente tem uma resposta que vai para um degrau também, né? Ela tem uma relação ali, tem um ganho, né, um ganho estático, mas ela tem a mesma característica da entrada, né, um degrau. Se a gente põe uma rampa, ela faz, né, tem uma transiente, mas ela vai tender com características de uma rampa também. E não é diferente para uma entrada senoidal. Então, em regime permanente, né, um sistema estável, que é excitado por uma entrada senoide, irá gerar uma saída senoide também, né, de mesma frequência. Isso aqui que é interessante, né? Então, aqui a gente tem um sinal de entrada de um sistema linear e estável, gerando uma saída. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, né, que tem um transiente, um período que a gente tem uma resposta, né, que é da resposta natural mais a particular, certo? E aí depois a gente tem apenas a permanente, porque a natural vai para zero, certo? Então a gente tem aqui só a resposta permanente. E aí a gente vê que a frequência aqui da entrada, né, então t sobre 2, que é metade de um período aqui, é igual a metade do período daqui, né? Então esse valor e esse valor vão ser iguais, porque eles têm a mesma frequência. Mas na nossa entrada aqui, a gente tem uma amplitude bem definida, certo? E também tem uma fase bem definida, né? Ele começa aqui, né, como bem aqui em zero, né? Então, essa é uma função seno sem fase, né? Então, que é o que a gente está vendo aqui. E aqui, quando a gente começa, vamos dizer assim, né, o tempo que a gente tem em relação a esse sistema, né, então pegando no mesmo tempo aqui, ele tem uma certa defasagem, então por isso que tem esse φ aqui, né, uma fase diferente. E a amplitude aqui, aí está nesse nível, né, e a gente tem uma amplitude maior aqui desse sistema, né? Então, na saída, a gente tem uma amplitude maior do que na entrada, né? Esse A0 aqui está maior do que o AI. Então, veja aqui, a saída ela está tendo de diferente, né, a amplitude e a fase, mas a frequência se mantém. Então, isso aqui vai ser a resposta em frequência, né? A gente vai variar essas frequências e analisar como essas características aqui se alteram. Então, vamos considerar que essa entrada senoidal, né, ela pode ser definida por essa amplitude aqui, né, ME, vezes, né, a seno da frequência vezes o tempo, mais uma fase da entrada. A gente vai representar essa onda senoidal por um fasor, né, já que é uma função de frequência, a gente faz como um fasor. Então, a gente tem uma amplitude e o ângulo da fase, né? Então, veja que simplesmente a gente sabendo a amplitude, a fase e a frequência, a gente consegue reescrever essa função aqui, porque isso aqui é a definição do fasor, ok? E admitindo que a contribuição da planta seja representada também por um fasor, né? Então aqui a gente tem um M e o ângulo da fase, certo? Na mesma frequência,
a gente pode dizer que a saída vai ser a multiplicação, né, da entrada com a contribuição da planta, certo? A gente tem essa saída aqui. Então, aí a saída também é representada por esse fasor, né, ms, e o ângulo da fase aqui, nessa mesma frequência. Então, a gente tem frequências bem definidas e a gente pode fazer essa relação aqui. A gente consegue extrair essa saída aqui, né, quando a gente faz uma medição, certo? E essa entrada aqui, ela é definida pela pessoa que está fazendo o experimento ali, né? Então, a gente dá a entrada e coleta a saída. A gente quer saber mesmo, né, essa relação aqui, né? A contribuição de amplitude e fase da própria planta, certo? Então, isso aqui que a gente quer descobrir. Então, a gente passa isso aqui dividindo, certo? Então, aqui, olha, passando o ME e a fase aqui dividindo, né, o fasor inteiro, a gente tem essa relação, né, que a contribuição da planta, o fasor da planta, ela é igual, né, ao fasor da saída dividido pelo fasor da entrada. E lembrando que quando a gente faz essas relações aqui, né, a gente divide as amplitudes, mas a gente subtrai, né, as fases, né, os ângulos aqui. Então, a saída menos a entrada, né? Então, a fase da saída menos a fase da entrada me dá a fase, a contribuição em fase da planta. Já, né, a amplitude ela é dividida mesmo, porque é um valor real ali que está multiplicando a minha senoide, certo? Então, é isso aqui que a gente vai querer estudar, né? Essa relação da saída pela entrada e a contribuição em fase que a planta causa, né, da saída em relação à entrada. Esse estudo, né, desse comportamento em relação à frequência é o que a gente chama de resposta em frequência. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar várias senoides, né, como uma entrada ali no nosso sistema e vai olhar a saída e fazer a comparação do regime permanente da saída com essas entradas. A gente varia a frequência, né, sempre dentro de um range que a gente determina e faz essa comparação. Essa comparação ela é muito importante, né, para a gente tirar características do sistema que às vezes a gente não consegue modelar, né? A gente pode fazer a determinação de um modelo do sistema a partir dessa análise, né? Vocês devem ter aprendido isso já. Essas mesmas relações, elas podem ser calculadas quando a gente substitui o S lá de Laplace, né, da nossa planta, por I ômega. Então, veja que o G de I ômega, né, a nossa planta era G de S, né? Se a gente troca o S por I ômega, a gente calcula esse mesmo fasor aqui, que é a contribuição da planta. Então, a gente tem, né, de maneira matemática, em vez de a gente fazer o experimento, a gente tem de maneira matemática também para calcular isso daí. Então, a gente tem essa relação direta, né? Se a gente tem o experimento, a gente consegue calcular, né, esse fasor aqui, né, por frequência. A gente consegue ver isso experimentalmente, né, e fazer a conta ao contrário para chegar no G e ômega e chegar no G de S. E da mesma maneira, né, se a gente tiver o G de S, a gente consegue chegar na resposta em frequência. A gente consegue fazer essas duas vias aí, né? Essas duas características, né, como eu comentei, ela muda com a frequência. Então, né, numa frequência baixa, essas relações vai ser uma coisa, a gente vai chegar numa determinada frequência que isso começa a mudar, né, a amplitude muda, a fase muda, né? Então a gente vai ver alguma dessas características, né, nessa relação com a frequência, né? Como que essas relações mudam com a frequência. Isso daí, né, é a resposta em frequência. E a representação da magnitude, né, a gente vai chamar de magnitude a relação da saída pela entrada, a amplitude da saída pela entrada a gente chama de magnitude, e a gente chama ela, representa ela, né, em decibel, que está nessa definição aqui. Então, é o 20 de log, né, esse log aqui é base 10, tá? Da relação aqui de amplitudes. Né? Então, por isso que é M aqui que eu coloquei, a gente chama de magnitude, e isso é dado em decibel.
ok? A gente vai ver isso, né, agora os gráficos, tudo nessa relação aqui em decibel, e a gente vai ver que ele é representado também em décadas, né, nas frequências, porque aí você tem uma relação monolog ali. Então vamos tomar aí como um exemplo, né, essa função g de s aí, 1 sobre s mais 1. Se a gente substitui, então, o S pelo iômega, a gente vai conseguir calcular a resposta em frequência. A gente tem uma função, né? Ó, veja que a gente tem uma função de ômega. A gente varia esse ômega aqui de 0 a 100 Hz, né? Por exemplo, 100 radianos por segundo, na verdade, né? A gente analisa em radianos por segundo. Então, a gente variando essa frequência de 0 a 100 radianos por segundo, a gente vai ter uma análise da resposta em frequência desse sistema aí. Então, lá com o ômega tendendo a zero, né, e sendo muito pequeno, né, muito menor que 1, o denominador ele vai tender a ser próximo de 1. Então, se a gente tem aqui 0,01, 0,02, né? 1 mais esse valor complexo é muito próximo do valor real, né, 1 mesmo. A gente tem sempre essa relação, né, de 1 sobre 1 aqui, né, em valores muito pequenos, né, muito menores do que 1. Quando a frequência está próxima desse valor de 1 aqui, a gente tem o denominador que ele precisa ser tratado como um número complexo, né? Imagina o ômega aqui igual a 1. A gente tem, né, uma magnitude 1 aqui, né, e um valor 1 aqui, né, na parte real, absoluto, né, e aqui também 1. Então, a gente tem, né, valores muito parecidos, né, de ordem de grandeza muito parecidas. Então, a gente tem que tratar esse denominador como um valor complexo, certo? Então, a hora que a gente faz esse valor aqui e calcula o valor complexo do 1 sobre o 1i mais 1, né, a gente chega numa magnitude que é maior do que 1. Né? Não, que é menor que 1. Né? 1 sobre 2, por exemplo. Né? A gente chegaria a alguma coisa assim. E também com uma fase que seja diferente de 0 graus, né? Porque no caso anterior aqui, né, o 1 sobre 1, mesmo real, né, a gente tem uma fase igual a zero, certo? Porque é um número real. Já nesse caso que é complexo, a gente teria, né, valores diferentes de zero. E já no ômega muito maior que 1, né, então quando a gente tende a valores muito altos aqui, esse 1 aqui ele pode ser, né, descartado, ele é desprezível. A gente tem como se fosse um 1 sobre um valor puramente imaginário. Né? E aí o denominador ele tende a ser aí ômega. E aí a gente tem, né, um valor complexo aqui, né? E aí você chega num valor que é negativo e é complexo também, né? Que é imaginário. Então menos um i aí. Então você vai para menos 90, ok? Então a gente vai ver essas relações acontecendo na resposta em frequência aqui no exemplo. Então, naquele sistema que eu acabei de mostrar, né? Numa frequência ômega 0,1 radianos por segundo, a magnitude ela é muito próxima de 1, né? Ela é 1 basicamente, porque ela está muito pequena, né? Então, isso que eu falei, ó, se a gente substitui aqui por 0,1, né, esse valor aqui pode ser desprezado, você fica com 1 sobre 1 real. Né? Você tem um valor real, então a magnitude é 1. Então veja que deu praticamente igual. Né? Aqui a gente tem uma onda cinza, que é a entrada, e o azul, que é a saída. Então, elas estão muito próximas. Né? Então a relação, né, entre a azul e a cinza é praticamente 1, é a mesma. Isso a gente vê em log de 1 é 0, certo? Então, por isso que a gente tem esse dB 0 aqui. E a fase ela é próxima de menos 6 graus. Né? Então, aqui a gente está... Eu calculei isso, né? Tem no MATLAB lá, depois vocês podem analisar. Ela está próxima desse valor de menos 6 graus.
Por quê? Porque a gente ainda tem uma partezinha lá que é imaginária, né? Que é o 0,1. Na hora que você faz a fase, apesar de ficar muito próxima de 1 aqui, a gente tem uma pequena fase desse valor complexo que é gerado ali. E se a gente faz o ômega igual a 1? Daí a gente fica, né, com um valor que é complexo, né? Então, 1 dividido por 1 mais 1 aqui. Então, essa grandeza e essa grandeza, elas são muito próximas, né? Elas são próximas, elas são idênticas, na verdade, né? Então, a gente não pode desprezar nem a parte real, nem a parte imaginária para fazer as contas. Então, a gente tem que fazer, né, realmente o cálculo do absoluto ali do denominador, né, e dividir o 1 sobre o absoluto do denominador, que dá 0,707. Então, veja, essa amplitude aqui da saída ela já está bem menor, né, porque o denominador cresceu em valores absolutos, né? E a fase, agora a gente tem essa fase de 45 graus, que é justamente a relação ali, né, do 1 para 1. Né? A gente tá se a gente pensar num quadrante ali, né, a gente 1 para 1, a gente está no 45 graus exatamente. Né? Só que como está no denominador esse valor complexo de 45 graus, ele fica menos 45, certo? Porque a gente está no denominador com esse valor lá. Então, aqui, ó, a nossa fase está menos 45. Isso a gente vê aqui, né? Essa defasagem do pico aqui, ó, o pico da saída, ela está atrasada, né? Ela chegou um pouco depois da entrada. Você dá a entrada, ele demorou 45 graus para ter o pico da saída, certo? Então, isso aqui que é a fase, né? A relação, né, de como é o comportamento dessa onda, né, em relação ao tempo aqui. Mas o pico aqui que está 0,707, né, é em relação ao 1, que é a amplitude aqui, a gente se dá por dB, né? Então, esse dB aqui dá menos 3. Essa amplitude ela é muito importante, porque é justamente, né, a frequência de corte aqui que a gente tem, né? A frequência de corte é dada em menos 3 dB. Então, que pode ser calculada, né, justamente aqui, né? Essa frequência ela é igual à frequência da solução do denominador. Então, é por isso que aparece ali, né? Que é o nosso polo. Então, menos 1, ok? Já agora a frequência 10 radianos por segundo, a gente tem, ó, eu tive que dar um tempo aqui a mais, né? Mais ciclos, porque a gente tinha um transiente aqui, então veja que tem um transiente, né? Mas depois a gente consegue observar que aqui uma resposta particular. Então, olhando aqui na resposta particular, o pico, né, está acontecendo aqui, sendo que o pico da entrada está aqui, né? Então, veja que a gente já tem uma fase maior. Então, aqui é quase 90 graus, né? A gente tem quase uma defasagem aí de 90 graus. E a amplitude ela é muito menor, né? Então, veja que aqui a amplitude ela é 0,1 e que no gráfico a gente tem menos 20 dB, ok? E quanto maior a frequência, menor seria essa amplitude aqui. Então, a gente vai crescendo em frequência e a amplitude ela vai diminuindo, a amplitude da saída, e a magnitude vai caindo, certo? E a fase ela tende para 90 graus. Isso porque, né, a nossa frequência é a parte imaginária lá, né? Então, quanto maior ela é, mais forte, né, fica a presença dela na parte imaginária lá. Então, por isso que vai para menos 90. Fazer essas relações, né, nessas contas aí que acaba sendo necessário. Então, esses eu dividi em 3 momentos, né? É um momento em que o ômega ele é muito menor do que 1. Então, a gente tem aquela reta aqui, praticamente, que você tem a magnitude igual a 0 dB. A gente tem frequências muito pequenas, né? Então, a parte imaginária do denominador ela é praticamente desprezível ali.
né? E aí você vai começando, quando você vai crescendo ali, né, a fase começa a sair do zero, né? Já aí aqui é um momento intermediário em que você tem a transição, né, dessa reta aqui, que vem do 0 dB, e que começa a ter um decaimento, né? Esse decaimento aqui, ele é constante, né, linear, porque a gente está no gráfico monológico. E aí a gente tem, né, essa transição, e essa transição ocorre bem no 1, né? A gente vai ver algumas dessas características, ok? E nesse momento que tem essa troca aqui do 1, né, aqui a gente tem o 45 graus, certo? A gente viu isso já, e o menos 3 dB. Então, essa transição acontece nos valores próximos do 1. E aqui, né, a gente tem esse decaimento que é 20 dB por década e a nossa fase tendendo a 90 graus. Isso vai acontecer, né, em todos os sistemas que a gente tem a análise de frequência aí, a gente consegue observar isso, né, quando a gente passa o valor do polo em frequência, né, a gente tem esse decaimento aqui mais acentuado. Então aqui a gente tem agora alguns exemplos, né, que a gente vou passar por todos os exemplos de algumas características que a gente vê aí ao longo do semestre, né? A gente viu aí é, o características de primeira ordem, segunda ordem, né? Ganho. Então, o que, que significa ter um ganho K no diagrama de Bode? Então, se a gente faz a planta ser apenas um ganho, né? E eu coloquei aqui um ganho igual a 5, a magnitude ela é 5, né? Não tem porque ser diferente, é simplesmente um ganho, né? Uma multiplicação. E aí, se a gente faz o decibel de 5, ele dá 14 dB, né? Muito próximo de 14, na verdade, né? E a fase é zero, né? Porque é um número real. Então, simplesmente 14, né? E o número real fase zero. Não tem muito segredo isso daqui. E se a gente faz um fator derivativo, né? Então, apenas um S aqui, né? A gente vai ter como se fosse uma derivada, né? Se a gente multiplicasse qualquer função por esse fator aqui, a gente está derivando a função, né? A magnitude ela cresce 20 dB por década. Então aqui a gente tem esse crescimento de 20 dB por década. Então aqui a gente teve uma década, né? Então de 10 elevado a 0 a 10 elevado a 1, ele é uma década. Se a gente fosse de 10 elevado a 1 a 10 a 2, né? A gente teria uma outra década e mais 20 dB. Ele tem esse crescimento de 20 dB e a fase que esse sistema aqui nos coloca, né, é 90 graus positivo. E se eu trocar isso aqui por ômega i, né, a gente tem, né, um valor positivo no eixo imaginário, né, então a gente tem um ângulo de 90 graus, ok? Aqui, nesse caso, agora, o integrativo, né, um fator integrativo, quando a gente tem 1 sobre S, a magnitude agora, então, decai 20 dB por década. Então, né, a mesma relação aqui. Então, a década é 10 elevado a 0 até 10 elevado a 1, né? Depois a mesma coisa, até 10 elevado a 2, e teria um decaimento de mais 20 dB, chegando a menos 40. E a fase que esse sistema aqui, um fator integrativo, acrescenta, né, é menos 90 graus. Então veja que o derivativo era mais 90, o integrativo menos 90, certo? Então, lembrando dessas relações aqui que é bem importante. Por quê? Porque agora os fatores de primeira ordem, ele vai ter essa relação a partir de um determinado ponto. Então, por exemplo, né, quando a gente tem esse TS mais 1, a magnitude ela é próxima de 0 dB, né? E após a frequência de 1 sobre t, né, que é a nossa solução aqui, é a raiz, né, ele cresce 20 dB por década. Então foi o que a gente viu lá, né, como no exemplo, só que no nosso exemplo a gente tinha o fator de primeira ordem no denominador, né, que a gente tem, né, como se fosse no numerador, né, em cima da fração. Então, ele, em vez de decair 20 dB por década, a gente tem um crescimento.
Então a gente sai de zero aqui, né? A gente saiu do zero e aí ele tem um crescimento, né, de 20 dB por década depois desse ponto aqui, ó, do 1 sobre T, ok? E a fase ela vai variar de 0 a 90 graus, então de 0 a 90 graus, ok? Tendo um ponto de inflexão em 1 sobre T, onde a gente tem esse ponto em 45 graus. Então ele, né, sai do zero aqui, cresce nessa onda, como se fosse uma onda S aqui, né? E aí esse ponto de inflexão acontece bem na solução, né, desse polinômio aqui, certo? Que é 1 sobre t, ok? Menos 1 sobre t no caso, né? Mas aí a gente tem o módulo da frequência, não faz sentido ter menos 1 sobre t. Enfim, dando continuidade, né? Agora a gente vendo o exemplo que a gente viu ali já no começo, né? Então, agora de modo genérico. A gente tem o 1 sobre ts mais 1, a gente vai sair de 0, que dB, né? E ele começa a decair 20 dB após essa frequência aqui, né, do 1 sobre t, que é a solução do denominador aqui, né? A gente tem essa solução de menos 1 sobre t, mas em módulo a gente tem o 1 sobre t, a frequência, e a gente tem esse decaimento aqui, ok? Então a fase ela varia, perdão, né, de 0 a menos 90, e tem um ponto de inflexão também, né, 1 menos t, 1 sobre t, em menos 45 graus, ok? Então, da mesma maneira aqui que é subindo, aqui é descendo, ok? Porque simplesmente está no denominador. E um fator de segunda ordem, né, ele vai depender tanto da frequência natural quanto do amortecimento, né? A gente já viu essas características. Então, a magnitude ela vai sair de zero também, né, que 0 dB. Ele vai ter um pico para alguns valores de amortecimento, né? Então, aqui de alguns valores de amortecimento a gente tem um pico, e aí ele cai, né? Então, esse pico é porque a gente atinge a frequência natural, né? Então, onde ocorre ressonância e tudo mais, né? E aí a gente tem o decaimento depois de 40 dB por década, tá? Então, esse decaimento aqui, olha, ele acontece, né, a 40 dB por década, ok? Não é 20, é 40. E esses valores de fase aqui, eles ficam cada vez mais contínuos aqui no começo, né? Quando a gente tem um amortecimento pequeno, e aí ele tem um decaimento rápido, e depois ele tende a ser menos 180 graus, né? E quanto maior o amortecimento, mais ele tende, né, de forma mais devagar, né, mais linear, até poderia dizer, né, para o menos 180, né? Ele fica cada vez mais encurvado, assim, né, a reta aqui na fase. E ele tem sempre o mesmo ponto de inflexão, que vai acontecer na frequência natural, né, e que essa fase correspondente é o menos 90 graus, ok? Então, nesse vídeo a gente viu bastante coisa, né? Foi uma revisão meio rápida aí das características. Vocês deem uma olhada. Tem um código no MATLAB que eu vou passar para vocês. Então, tem todos esses plots, né? Tem plots do primeira e segunda ordem também. Eu posso até mostrar já aqui para vocês, né? Então, aqui tem ganho K, fator derivativo, fator de primeira ordem, fator de segunda ordem, né? Então, se vocês quiserem mexer aqui, né, dar uma brincada, acrescentem, né, alguns fatores aqui que vocês quiserem, deem uma mexida, né? Quanto mais vocês mexerem por si só aí, mais vocês vão aprender. Então, quanto aqui a gente tem, né, fatores de primeira ordem, né? Eu mudo aqui, por exemplo, a frequência. Vocês podem mudar a frequência, ver o que acontece, né? Mudar a frequência natural, também ver o que acontece. Aqui tem, né, o de segunda ordem, olha lá. A gente tem, né, os picos acontecendo aqui, e a gente vai diminuindo o amortecimento. Então, quanto mais para baixo aqui, a gente diminuindo não, né, gente? Aumentando o amortecimento, então vai diminuindo o pico.
Esses aqui são de primeira ordem, então a gente tem essa inversão aqui. Vamos ver quando que é o 45 graus aqui. Ó, tem que ser no 0,2, né? Por que 0,2? Porque eu coloquei aqui o nosso t igual a 5, certo? Então, se eu faço 1 sobre 5, 0,2. Então, essa é a nossa frequência, que a gente vai ter o menos 3 dB aqui, ó, para ter também, né? Então, perdão, gente. Menos 3 dB no 0,2, certo? Então, dá para ver essas características aí, vocês conseguem mexer, né? Então, aqui tem as simulações das entradas também, né? Então, colocar uma bem alta aqui. Vamos ver o que a gente tira. Então, uma bem alta, né? Quanto mais alta a frequência, menor vai ser a amplitude da saída, certo? Então, dei uma brincada, né? Que aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor dessas características aí. Até mais, pessoal.